Que a primeira coisa, o que são as placas miorrelaxantes, né? O que são essas placas, né? Dentro de uma perspectiva clínica, né? A placa miorrelaxante, ele é utilizado, ele é um dispositivo móvel, né? Que chamam um dispositivo, onde encaixam nos dentes. E ao encaixar os dentes, ele melhora o contato entre a arcada superior e inferior, né? Para com o objetivo de diminuir os transtornos oclusais associados com o sistema estomatognático e minimizando os efeitos negativos do apertamento do bruxismo, das tensões. E já falando para você, hoje pela manhã a gente teve uma live especial sobre não massagear os músculos da ATM. Então, se você perdeu, fica ligado, assiste ao vivo, não fica gravada, sempre ao vivo aqui, tá? E essas placas, tá? Voltando aqui, essas placas, ela tem dois tipos específicos de placas, né? De dispositivos, que são placas que podem ser rígidas ou placas um pouco maleáveis, tá? Que aí tem objetivos diferentes. A placa rígida, ela já tem uma utilidade para o tratamento do bruxismo, tá? E aí nós temos essa utilização com a fabricação em acrílico, tá? É uma placa feita em acrílico, onde esse acabamento ele é bem liso para evitar estímulos entre os dentes e essa região. É considerado um pouco mais eficaz, tá? E dentro dessa perspectiva, ela impede que a boca se feche totalmente, né? A intenção é que a boca se feche totalmente e promova o relaxamento das musculaturas. E aí, a função de proteger os dentes, diminuir a retração dos músculos da mandíbula até gengival, devido essa atuação, essa ativação recorrente, tá? E também o comprometimento muscular, miofacial, essas tensões muito grandes nesse sentido, tá? E dentro dessa perspectiva, nós temos a placa miorrelaxante, que ela é macia, tá? A placa miorrelaxante macia. E essa placa é feita já de silicone, tá? E esse silicone é um pouco mais flexível, que dá um relaxamento um pouco no paciente que tem sintomas relacionados com a ATM. Agora, ela não é indicada para o bruxismo, são só para sintomas mais esporádicos, não sintomas tão crônicos. E aí, qual é a grande diferença? Qual é o grande detalhe disso tudo? É que estas placas são utilizadas de forma desenfreada, de forma que você sai utilizando, todo paciente tem bruxismo, usa placa, e não se tem critério de aplicação dessas placas, tá? E aí, não sei vocês, mas eu conheço muitas pessoas que procuraram tratamento para apertamento, para desgaste dentário e foram direto para o uso das placas miorrelaxantes. Quem aí conhece alguém que foi assim? Coloca aí, eu conheço. Coloca aí, eu conheço. Coloca aí. Que é extremamente importante que você entenda a razão disso tudo, a relevância, tá? A relevância disso tudo, tá? Principalmente a médio e a curto prazo, tá? O que isso traz de perspectiva, tá? Olha aí, eu conheço, a Karina colocou, a Valquíria, muita gente, a Jamile, eu conheço, a Nalda, um monte. Olha só isso. E dentro dessa perspectiva que eu quero trazer para você, Jovina,
Eu quero que você entenda todos esses detalhes para que você não cometa erros e faça com que o seu paciente fique sofrendo, 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 sofrendo. E aí, isso pode ser algo que vire sem necessidade quando você encontra a causa base dos problemas, tá? E, Randy, elas são realmente úteis no tratamento da disfunção de ATM? A utilização da placa miorrelaxante, ela precisa ser, do ponto de vista, assim, urgência. Ah, eu tenho um problema, preciso dar um conforto logo para o paciente e não tenho como fazer algo agora. Então, vai lá e coloca a placa. Só enquanto você não faz uma abordagem da causa do problema, porque a causa do problema não está relacionada com a extremidade. Veja um exemplo que eu quero dizer para vocês. Eu tenho aqui a minha mão, tá? Minha mão ou meu pé, o extremo, ela pode estar rodada para dentro ou rodada para fora. Tudo isso vai depender de como meu cotovelo e meu ombro se movimenta para gerar o movimento da minha mão. Da mesma forma, a mastigação, a oclusão. A oclusão, você tem o apoio, o suporte dos dentes, e dentro dessa perspectiva, nós temos o funcionamento do sistema estomatognato associado com uma função interna. E esta função interna precisa ser compreendida. E aí, essa função interna a ser compreendida vai literalmente justificar o desgaste e o apertamento. E qual a função neurofisiológica que a gente bate em cima da placa? A placa ela vai ser colocada e vai alterar a propriocepção, vai acomodar sim as tensões, vai dar um alívio sim, porque os nervos associados com a aferência, o controle dessa função mastigatória vão passar a funcionar melhor. Mas qual é o detalhe? Aquele estímulo externo vai apenas perdurar enquanto o corpo não se adapta. Depois que o corpo se adaptou, o corpo se adapta e começam os sintomas retornarem. Quem aí conhece pessoas que utilizam placa, no início melhorou e depois as dores voltaram e ficaram as mesmas coisas, se não pior? Comenta aí. Quem aí tem? O Pedro coloca aqui nos comentários: doutor, eu estou a usar aparelho e a doutora disse que está tudo bem, mas os sintomas ainda persistem. É justamente isso. A curto prazo, você tem a melhora do sintoma do paciente, mas as evidências científicas já trazem que o uso das placas miorrelaxantes a médio e longo prazo fazem com que os sintomas retornem pior ou na mesma intensidade. Então, as evidências científicas já trazem que a placa miorrelaxante não é tão benéfica para o tratamento da disfunção de ATM. E isso fica tão pior depois que eles chegam até quebrar a placa. Muito bem colocado pela colega aqui nos comentários. E quando você entende isso, você começa a verificar quanto erro no processo diagnóstico e de decisão terapêutica. E eu até entendo os colegas, eu não recrimino, tá? Eu também já passei por isso, por processo de não entender de fato o que é para ser feito com o paciente, tá? Do que é para ser feito com o paciente, mas você não pode ficar acomodado,
procrastinar o estudo dessas questões. E um grande erro é você utilizar a placa de forma indiscriminada, verificar e ter evidências científicas que já falam que ela não melhora a longo prazo, médio e longo prazo, e deixar o paciente utilizando a médio e longo prazo. E a não recriminação que eu falo é porque eu também já passei por isso, vocês também já devem ter passado por isso, de momentos em que vocês de fato não receberam o conhecimento que precisam para poder utilizar no seu paciente de forma plausível, de forma a crescer no resultado. Não. Vocês receberam o conhecimento básico dentro do processo, mas a disfunção do sistema estomatognático é uma disfunção muito mais neurofisiológica do que uma disfunção mecânica. Aí está o segredo. Então, se você quer entender o segredo para melhorar teu raciocínio clínico, otimizar teus resultados e construir uma decisão terapêutica para utilizar a melhor técnica, você precisa ter acesso a esses conhecimentos. Você precisa ter acesso aos conhecimentos que vão te conduzir a uma conclusão diagnóstica eficaz. E a conclusão diagnóstica eficaz não está em utilizar ou não utilizar a placa miorrelaxante, está em entender como iniciaram as tensões e os comprometimentos da musculatura. Elas são úteis? Sim, de forma urgente, de forma ali para minimizar o sofrimento, mas não pode passar muito tempo, porque isso tem um efeito rebote que gera o aumento dos sintomas e maiores comprometimentos, onde os pacientes chegam até a quebrar a placa miorrelaxante, justamente por isso. E quando efetivamente você não deve usar? Entenda para que você não fracassar no seu tratamento e para quem atende o paciente, para orientá-lo. Quando ele não deve mais usar? Ele não deve mais usar quando já tiver a médio prazo, a longo prazo. Vai ser pior para ele, porque existiu um estímulo proprioceptivo que adaptou toda a cadeia neurofisiológica do crânio, inclusive gerando tensões depois na cervical e nos ombros. Porque essa cadeia neurofisiológica, após um estímulo proprioceptivo novo, conduz à resposta dos nervos cranianos a esse estímulo proprioceptivo. E dentro dessa forma, você tem uma resposta que vai levar você a, de fato, um aumento dos sintomas. Então, para você não fracassar dentro da escolha terapêutica, a orientação do paciente, a condução do paciente é extremamente importante. Ainda ontem eu falei em uma das lives que foi o seguinte: a gente conhece vários médicos. Quem aí conhece pessoas que pagam caro para os médicos só para receber uma indicação, só para receber uma orientação clínica ideal? E muitas vezes nós estamos dentro do processo terapêutico com uma rotina de abordar o paciente, tocar no paciente, ir atrás do paciente, de construir, de muitas vezes ser dono daquela melhora do paciente e termina frustrando o tratamento. Porque a gente quer ser dono da melhora do tratamento do paciente. E você tem que perceber uma estratégia. Tem que gerar confiança e a credibilidade no paciente ao orientá-lo a buscar o melhor profissional para determinado tratamento. E o uso da placa do bruxismo, das placas miorrelaxantes, é isso.
Passou do curto prazo, do curtíssimo prazo ali, aliviou o sintoma, já para não retomar, para não estimular uma cadeia neurofisiológica, onde essa cadeia neurofisiológica vai comprometer o estímulo neurológico interno do corpo. E esse estímulo neurológico interno, lá dentro do sistema nervoso central, a longo prazo, passa de uma sensibilização periférica para uma sensibilização central. E para quem não sabe o que é sensibilização central, tá? É quando, a partir da cronicidade, eu tenho um estímulo que não é doloroso, por exemplo, um aperto que é simples, que não dói, e passa a ser doloroso. É um fenômeno que ocorre denominado alodinia. A alodinia é um fenômeno associado com a hipersensibilização, com a diminuição do limiar, devido a uma sensibilização central, ou seja, um estímulo crônico consistente, constante, que altera a percepção do sistema nervoso sobre um evento doloroso, sobre um evento agressor. E isso é o que acontece com o uso da placa miorrelaxante a longo prazo. E você precisa oferecer um resultado rápido e duradouro ao paciente, entendendo também o que orientar, o porquê ele não deve fazer certo tipo de abordagem, o porquê ele não deve entrar em certo tipo de terapêutica e ter parceiros que trabalhem juntos com você, parceiros específicos nesse processo. E aí, tudo começa a modificar, tudo começa a ganhar forma, tá? Tudo começa a ganhar forma. E não tenha medo, porque com o conhecimento certo, você consegue atingir o resultado específico para o seu paciente, específico, lá na causa do problema, tá? E aí, porque, Randy, eu sempre gosto de trazer oportunidades profissionais, né? Eu sempre gosto de trazer algo que vai levar você para um nível acima. E um aluno uma vez perguntou para mim, mandou uma mensagem inbox para mim, dizendo: professor, por que o senhor acha que utilizar ou não utilizar pode ser um prejuízo ou um benefício nesse processo? E eu não falo da questão funcional, falo a questão de oportunidade profissional. Existem recursos terapêuticos que nos acomodam mais do que nos estimulam. E vocês já devem ter visto isso. Existem recursos terapêuticos que fazem um paliativo que melhora ali 20, 30% da dor do paciente e você fica satisfeito com aquilo, achando: uau, eu consegui. Lógico, você não sabe o que é ter o paciente que tem a dor eliminada já no primeiro atendimento. Eu entendo isso. E perceber que o paciente melhorou com o seu atendimento, ufa, é um alento. Até porque a gente não tem esse tipo de conhecimento sendo estimulado. Mas, de forma específica, tá? É uma verdadeira oportunidade você não usar, não solicitar a placa miorrelaxante para o seu paciente. Randy, por que isso? Porque a ausência da placa vai fazer você buscar o conhecimento para eliminar a dor do paciente de forma rápida. Para você ficar inquieto e não deixar o seu paciente sofrer. Que é uma das minhas maiores missões, é fazer com que o paciente saia do meu consultório rapidamente, sem queixa. Rapidamente, sem dores. E partindo desse conhecimento, você ter de forma clara mais conteúdo e promover melhoras em pacientes. Então,
Na verdade, é uma oportunidade não utilizar, e não um prejuízo. Agora, você precisa de tomar a decisão de buscar a melhora do seu paciente de forma categórica, de forma a ficar inquieto. Porque eu, por exemplo, se tem uma coisa que me frustra mais, é ver que meu paciente saiu com dor do meu consultório. Que ele fala, doutor, tem paciente meu, que se ele diz, doutor, olha, eu estou 90% melhor, eu já fico, putz, por que não está 100%? E às vezes é normal, tá? É normal. Acontece isso. Às vezes o paciente responde melhor no outro dia da consulta. Mas eu fico naquilo, o que é que eu poderia estar fazendo melhor? E o uso da placa no lugar de ajudar vai lhe dar uma inércia, dizer, ufa, pelo menos já melhorei. Não, você tem que estar inconformado. O inconformismo no resultado com o paciente vai fazer você brigar constantemente com o raciocínio clínico limitado, tá? Com a falta de conhecimento, com a sua insegurança, e fazer você parar de culpar a concorrência, o plano de saúde não paga bem. Não, é você. Se você gera resultado, você cobra aquilo que você quiser. Se você gera resultado, não vai ter concorrência, os pacientes vão atrás de você. Agora você tem que gerar resultado. E esses pontos, como a placa miorrelaxante, é um dos principais pontos que eu utilizo para me desenvolver do ponto de vista profissional. Aquilo que me gera conforto não me gera inconformismo. E o inconformismo me gera uma inquietude na busca incessante pelos resultados. Pega essa. Estar inconformados não é motivo de lamentação, e sim motivo de estímulos para você crescer. Cresça no inconformismo. E o uso da placa miorrelaxante vai gerar um conforto grande psicológico para você como profissional. Isso é uma dica aqui, fora do conteúdo de vivência de quem tem mais de 11 anos de vida profissional, mais de 8.000 atendimentos realizados, já vi pacientes de todos os tipos, e você precisa entender isso, tá? E aí você faz, Randy, se não é uma grande oportunidade utilizar a placa miorrelaxante, por que ela é tão indicada? Porque ela gera o conforto rápido, mas não é duradouro, sob consequências de adaptações neurofisiológicas que a longo prazo vão gerar mais sofrimento do paciente. Por isso que ela é indicada. E aí isso ilude até o próprio paciente, faz, poxa, ficou tão bem no começo e continua utilizando na ilusão que vai continuar sendo bom. E não é assim. E não é assim. Uma aluna minha aí acabou de falar, a Analda. Ela não está com os seus pacientes mais utilizando placas. E ela não agiu na placa. Ela buscou a causa do problema e dentro da causa desse problema, ela buscou desenvolver a recuperação neurofisiológica que gera uma adaptação mecânica que faz com que o apertamento, a dor e o sofrimento do sistema musculoesquelético ocorra. Então, quando você percebe isso, você muda a chave. Olha aí a Karina. Já retirou várias. Karina, há quanto tempo você estuda comigo? A Karina é uma das alunas aí que faz parte dessa metodologia. E só dizendo para vocês, tá, gente? Não tenho turma aberta, não tem vaga. Eu estou só comentando que para você ter clareza de como os resultados acontecem, tá? Não é um treinamento, um curso para todo mundo que toda hora está aberto, não. Existe períodos específicos e
E só fica quem quer. Quem quer crescer, quem quer gerar resultado. Olha aí, menos de 2 meses estudando comigo. E já retirou vários pacientes da placa miorrelaxante. Ah, Randy, é um milagre? Não, não é um milagre. É raciocínio clínico. É conhecimento de forma integrada que, infelizmente, os nossos professores não sabiam disso. Não é nem não nos ensinam, não sabiam disso. Eu não os culpo. É o sistema educacional que não estimula você a pensar. O sistema educacional estimula você a tratar sintoma. E ao tratar sintoma, você começa a entrar em uma roda de problemas muito específicos. E aí, realmente, vários alunos, a Nalda aí está falando, mas os pacientes dizem assim, o tempo todo é mágico. Então, existe de fato, é real, gente. A Nalda está falando, a Karina está falando. Se tiver algum aluno meu aí, outro aí, que já teve mais esse nível de resultado, às vezes não tem, o pessoal está trabalhando, graças a Deus. É real. O problema é que você acha estranho porque você de fato não tem esse conhecimento. Mas quando você aprende, veja aí o exemplo. A Nalda também, eu acho que tem há 2 meses comigo também. Ou há 4 meses, não lembro. De forma rápida, não precisa muito tempo. Quando você aprende, você aprende. Depois que você vê, eu costumo até usar essa palavra, não tem como desver. Não tem como desver, porque você aprendeu. Olha a Débora aí, sim, muitos resultados, chega a ser impressionante. É porque, Débora, quando você aprende a conectar os pontos e a utilizar o raciocínio clínico, não tem como dar errado. Não tem como ter medo. Não tem como você pensar, ai, meu Deus, o paciente vai piorar. Não, não tem como. É como 2 mais 2 que gera 4. Essa soma não pode ser 3, não pode ser 3,5. Ela é 4. Ela é 4. Agora, para isso, precisa de uma dedicação. Estudar aquilo que realmente gera esse resultado, né? E aí, gente, eu lembro especificamente, eu tive uma paciente que ela quebrou 2 placas e já tinha 2 dentes quebrados do lado direito. E aí, eu vou lhe explicar o porquê ela sentia essa dor. Veja, o porquê ela sentia a dor. Veja bem. Quem está gostando aí, aperta no like. Gente, aperta no like aí. Escreve aí, hashtag tô adorando. A galera do YouTube, Facebook. Compartilha com os amigos. Bota a setinha aí, ó, para cima. Compartilha, gente. Mais pessoas, mais colegas de profissão precisam atender essas pessoas que estão literalmente sofrendo, tá? E a gente precisa criar um movimento de pacientes sem dor de ATM. Mas para isso precisa ter profissionais capazes de eliminar a dor do paciente de ATM. Que é algo que, se a gente se colocar no lugar do paciente que perde sono, perde trabalho, perde qualidade de vida, perde tudo. Eu quero formar esses profissionais, tá? Que decidam isso. Mas voltando, e essa paciente, ela chegou, começou a sentir dores, de acordo com ela, há 2 anos e meio antes de vir para mim. Antes de vir para mim, há 2 anos e meio. E a dor continuava. E tudo começou há aproximadamente 2 anos e 7 meses, ou seja, 2 meses antes.
foram 2 pontos cruciais. Primeiro, ela vinha andando na rua, vinha andando, não reparou. Tinha uma caixa de ar-condicionado na rua. E aí, bateu a cabeça. Quando ela chegou para mim, tinha até a marca onde ela levou ponto aqui, tá? Levou ponto aqui. Sangrou bastante, ela ficou toda melada de sangue, aquela coisa no meio da rua. Aí veio uma pessoa, ajudou. Inclusive, ela ficou até grata que uma pessoa que traz picolé assim na rua, o rapaz tinha um gelo, uma sacolinha de gelo, deu a ela, picolé de R$ 2, uma pessoa que, enfim, tirou o gelo que ele tinha quase para ajudá-la. E tudo bem, ficou com a dor de cabeça uns 2 dias e ficou bem. Ficou bem. A partir disso, ela continuou a viver a vida dela. Mas é uma vida muito comum nos nossos pacientes. Uma vida onde ela tinha o quê? Estresse diário. Ela era bancária, estresse bem comum. Quem aí atende pacientes bancários que trabalham em banco sabe o que é ter estresse? Coloca aí. Eu atendo. Coloca aí, para eu saber. E é um estresse muito grande, meta a ser batida, muita coisa, né? E o estilo de estresse dela não aumentou nem diminuiu, apenas se manteve. E nesse detalhe de se manter dentro do estresse, com 2 meses após essa pancada, ela começou a acordar apertando a boca. Acordar apertando a boca. Ela começou a apertar a boca, apertou a boca. Daqui a pouco, ela começou, durante o trabalho, a sentir que parava e a boca ficava assim, ó, apertando, apertando, tá? Apertando, tá? Isso apertando, apertando, incomodando verdadeiramente ela. Aí ela começou a odisseia, atrás, foi quando colocou placa, quebrou dente, enfim, chegou até a mim. E eu conversando com ela, eu fiz uma pergunta. Assim que ela chegou, me estranhou o corte e a marca nessa região. Me estranhou bastante. E eu disse para ela, o que foi essa marca? Ah, doutor, nem lhe conto. Olha, parece coincidência, mas uns 2 meses depois que eu bati essa minha cabeça, não foi nada, só cortou, saiu sangue, mas foi que começaram essas dores, tá? Mas foi que começaram essas dores. E aí eu disse, opa, possivelmente tem relação com isso. E agora eu vou explicar para você. E explicar também a pergunta do Jean. O Jean está aí? Jean, eu prestei atenção na sua pergunta e vou aproveitar para responder agora. O Jean não está aí. Mas vai servir para você. O Jean perguntou isso aqui, ó. Ó. Perguntou isso aqui. O bruxismo pode ser advindo das alterações do sistema nervoso central. Neste caso, a placa serviria de alguma coisa? Veja, ela teve um trauma. Esse trauma faz com que as suturas cranianas elas se fechem. E não é algo, gente, que se fecha simplesmente. Se você bater assim, ó, faça um teste aí. Faça um teste. Se você bater, ó, bata assim na cabeça de leve. Você sente essa repercussão até a nuca. Quando você sente essa repercussão até a nuca, essas ondas mecânicas interfere toda essa região. E quando interfere toda nessa região, ela vai afetar as inervações associadas com esses pontos.
E para quem acompanhou uma das lives de hoje de manhã, a gente falou sobre como a alteração do sistema nervoso central afeta na tensão muscular. E aí é exatamente isso. A alteração do sistema nervoso central vai afetar isso. E aí o que é que acontece? O estresse chega, descarga de adrenalina, simpaticotonia. Simpaticotonia interfere o sistema nervoso central, vasoconstrição, sofrimento. Sofrimento. E aí começa a justificar. Antes não tinha sintoma e agora o sintoma começa a aparecer. E o sintoma começa a aparecer justamente porque as terminações nervosas estão desequilibradas. E quando as terminações nervosas estão desequilibradas, a eferência, que vai responder ao estímulo, ela sai descontrolada. E aí o músculo começa a funcionar de maneira errada. Quem quer uma dinâmica aí? Uma dinâmica para perceber isso. Quem quer uma dinâmica? Falem aí para mim. Eu quero dinâmica. Uma dinâmica bem parecida com o que eu fiz hoje de manhã. Com o que eu fiz hoje de manhã. Principalmente algum fisioterapeuta, algum dentista, algum profissional da área aí, que sinta agora um peso, uma tensão nessa região, que tenha dificuldade de abrir e fechar a boca, para você ver como isso é neurofisiológico. E se é neurofisiológico, essa paciente eu fiz exatamente isso, eu fiz esse teste que eu vou fazer com vocês aqui agora. Eu fiz esse teste que eu fiz com vocês. E muitas patologias, como herpes, como problemas na face, no crânio, cicatrizes, podem também estar associadas com isso, mas isso é assunto para outro momento. Olha aí, vocês querem. Então, quem tem esse peso, essa tensão a abrir e fechar a boca, ó. Quem tem? Eu vi que tem alguns pacientes aí assistindo. Quando você sente essa tensão, e no caso dessa paciente, tá? Sente peso, dor, comprometimento, e tem relação com o caso dela, que teve o trauma aqui nessa região, que alterou as suturas cranianas e as aferências, não adianta você colocar a placa. Ela não vai adiantar. Ela não vai adiantar. Não adianta você colocar a placa miorrelaxante. Que a placa miorrelaxante vai só enxugar gelo. Tá? Vai só enxugar gelo. Tá? E a partir daí, a gente vai construir esse raciocínio clínico agora para você entender, tá? E aí, para quem está aí, qual é o nível de tensão nesse sentido? Ao abrir, fechar a boca, ao morder, morda, para a gente simular o bruxismo, por exemplo, ó. Morda, sinta. Quem sente dor ao morder? Ao morder. Fala aí para mim. Ah, ao morder incomoda, Randy. Ao morder incomoda. Veja como isso muda a chave, que eu quero que você entenda. Muda totalmente. O jogo é outro, tá? O jogo é outro. H passos. Você é físio, você é profissional ou é paciente? O foco a gente está aqui para o profissional. Mas se você for paciente, não tem problema, tá? O que importa é que você entenda também as suas dores e a gente vai conduzir. E aí, H passos. Uma das coisas importantes, eu vou fazer o teste que eu fiz com ela, que pode ser útil para você, mas talvez não.
você precisa acomodar essas suturas aqui, esses desequilíbrios. E aí o que foi que eu fiz? Eu apertei na frente, apertei atrás, comprimi. Quando eu comprimi, eu diminuí a sobrecarga na região. E quando eu diminuí a sobrecarga na região, os nervos começaram a funcionar melhor. Os nervos começaram a funcionar em maior equilíbrio nesse sentido, tá? E quando encontraram o equilíbrio, as dores diminuíram, tá? E aí, ó, o que é que você precisa buscar? Uma mão atrás e a outra na frente, no caso aí específico para quem tem essa tensão. Você comprime, assim, ó, aproximando uma mão da outra, assim, ó. Comprime e mantém. Mantém e agora você volta a abrir e fechar a boca. E avalia qual é essa sensação. Porque quando você entende isso, você vai ver que você colocar a placa miorrelaxante aqui, o que você vai fazer é jogar o estímulo de forma diferente, que vai comprometer lá atrás, que vai comprometer isso. E eu não quero que você mascare o problema, porque um dia essa conta chega, tá? E aí, H. Passos, que falou que tem comprometimento, aperta, vai, abre e fecha a boca. Nisso, foi o que eu fiz com ela, ela já me referiu à melhora imediata. E essa melhora imediata me fez conduzir ao resultado e à escolha da técnica terapêutica. Porque eu comecei a perceber que existia algum ponto dessa região craniana que estava interferindo. E aí eu fui avaliar cada região de sutura para poder eliminar o comprometimento. E quando eu eliminei o comprometimento, ela disse: "Uau, caraca, parece que já melhorou." Olha aí, H. Passos aliviou na hora. Aliviou na hora. É impressionante, não é, gente? É impressionante. É isso, quando se sabe o botão certo que você deve apertar, o resultado aparece. É até uma das perguntas que eu faço conversando com os alunos, conversando nas mentorias. Quando eu falo isso, eu ensino você a eliminar a dor de ATM já no primeiro atendimento, parece que eu sou muito ousado, né? Parece que é muita audácia da minha parte isso, né? Mas não é questão de ser audacioso. É questão de você ter o conhecimento correto. E por isso eu estou aqui, para ensinar você a ter esse conhecimento. Porque eu sei que não foi repassado para você. Porque para mim também não foi. Eu sofri muito, perdi pacientes, porque eu não tinha esse conhecimento. E depois que eu vi quantos pacientes eu perdia por não ter esse conhecimento, foi que eu comecei a ver, depois que eu tive conhecimento, quantos pacientes começam a chegar quando você tem o conhecimento. Porque os pacientes estão desesperados à procura de profissionais que consigam eliminar a dor deles. Tá? A dor deles. E aí você entende que é muito mais neurofisiológico do que mecânico. Tá? É muito mais neurofisiológico do que mecânico. Isso daí não é uma técnica, tá, H. Passos? É um teste para demonstrar a vocês que não precisa, muitas vezes, da placa miorrelaxante. Porque ela vai mascarar um problema e vai dar um efeito rebote adaptativo.
tá? Ele vai dar um efeito rebote. E tem sempre uma pergunta clássica, né? Sempre uma pergunta clássica. Randy, como você descobriu isso? Lembra do que eu falei para vocês que o inconformismo deve servir como impulsionamento, trampolim para o sucesso, trampolim para o aumento do resultado. O inconformismo deve levar você a isso. E você deve entender, e aproveitando a pergunta do João Marcos, que é bem importante, João, bem importante, e o eixo psicológico. Foi a partir daí que eu descobri. Eu comecei a perceber que tem pacientes com um nível alto de estresse, até mais alto do que muitos dos pacientes que chegavam até mim, que não tinha o bruxismo e a dor. E por que agora começa a aparecer alguns que têm? Porque o corpo, o sistema nervoso central, está em desequilíbrio, e este desequilíbrio, ao receber o estímulo emocional estressor, a alteração do sistema nervoso autonômico, o simpático ao aumentar, fuga e sensação de fuga ou luta ou fuga, simpaticotonia, noradrenalina, vasoconstrição. Esse corpo não tinha homeostase, equilíbrio para responder ao estresse. Aí toda a cascata do eixo psicológico ele faz sentido. Mas ele, se tiver uma estrutura corporal capaz de responder ao estímulo agressor, ele responde. E aí eu vou dar um exemplo clássico. Quem aí já fez exercício, foi para a academia e ficou todo doído, que não conseguia muitas vezes sentar na privada, por exemplo, que não conseguia sentar e levantar da cadeira, que foi atender no outro dia, ia sentar, ai meu Deus do céu, cada paciente, as pernas todas doídas. Quem aí já aconteceu isso? Acontece já com todo mundo. E acontece com todo mundo e depois passa. Por que depois passa? Porque o corpo começa a ter condição neurofisiológica a responder aos estímulos. E você vai começar a responder às alterações neurofisiológicas quando seu corpo estiver adaptado. No caso do estresse e o bruxismo é o seguinte, você não tem o corpo adaptado. Você está com o corpo em desequilíbrio. E eu descobri isso justamente com os pacientes. Porque atendiam hoje, agora há pouco, cheio de estresse, mas a dor dele era lombar, não era bruxismo, por exemplo. Não tem lógica. O corpo em desequilíbrio vai ser o ambiente ideal para o bruxismo se instalar. Show de bola, gente. Tchau.